Eu sou Marcos Novaes e vou direto ao ponto. Existem apóstolos hoje? Esta é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas já me fizeram esta pergunta. Nós vamos começar pela definição. Apóstolo era uma pessoa enviada por Jesus, comissionada diretamente por Jesus e autorizada para pregar em seu nome. Nós encontramos no Novo Testamento 79 vezes a expressão apóstolos. Em Lucas capítulo 6, verso 13, nos diz que Jesus escolheu 12 entre os discípulos e lhes chamou de apóstolos. Há dois sentidos para a expressão apóstolos. Primeiro, um sentido abrangente. Apóstolo era uma pessoa enviada. Em Lucas 10, verso de número 1, nos mostra que Jesus escolheu 70 e os enviou de 2 em 2. A expressão enviou ali é a expressão apostoléu. Enviado, uma pessoa enviada poderia ser chamada de apóstolo. Mas em um sentido restrito, apenas os 12 e o apóstolo Paulo podem ser chamados de apóstolos. O que era necessário para ser um apóstolo? Para ser um apóstolo era necessário 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, era necessário ser testemunha da ressurreição de Cristo. Quando a igreja primitiva foi substituir Judas Iscariotes, que havia sido um dos apóstolos, por Matias, nos diz Atos capítulo 1, verso 22, Pedro estipulou lá um dos critérios para ser um apóstolo. E ele diz para que seja testemunha conosco da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele falou sobre a sua ressurreição, sobre a necessidade da sua ressurreição para os discípulos. Em Lucas 24, verso 38, Jesus disse que eles seriam testemunhas destas coisas, o que inclui a ressurreição. Então, em primeiro lugar, era preciso ser uma testemunha ocular, ter visto Jesus ressuscitado. Em segundo lugar, era necessário ter sido escolhido por Deus para este ministério. Assim como Matias foi em Atos capítulo de número 1. Assim como o apóstolo Paulo foi em Atos capítulo 9, verso 15, onde Deus diz a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, em segundo lugar, era necessário ter sido chamado pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, ele precisava ter as credenciais apostólicas. Ou seja, Deus operava coisas extraordinárias por intermédio destes homens. Em Atos 2, verso 43, diz que Deus operava prodígios e sinais por intermédio dos apóstolos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, Paulo também defendeu que possuía essas credenciais apostólicas. Deus manifestava prodígios, sinais e maravilhas por intermédio dele. Por que esses supostos apóstolos de hoje não podem ser considerados como apóstolos no mesmo sentido restrito dos 12 de Paulo? Exatamente porque eles não possuem estas 3 evidências que nós mencionamos aqui, essas 3 marcas do apostolado. Eles não foram chamados diretamente por Deus, não foram escolhidos por Deus. Eles não são testemunhas oculares da ressurreição, eles não viram Cristo ressurreto. E Deus não opera através deles os mesmos milagres e sinais que operavam através dos apóstolos, tendo em vista que eles nunca ressuscitaram uma pessoa. Diga-se de passagem que estão sendo questionados agora porque não conseguem curar a Covid-19. Esses 12 apóstolos foram escolhidos por Cristo. A igreja está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, nos diz Paulo ao escrever Efésios capítulo 2, verso 20. Na Nova Jerusalém nós teremos 12 fundamentos. Uma muralha com 12 fundamentos. Em cada um desses fundamentos há um nome de um desses apóstolos. Então não há espaço para nenhum apóstolo. Não há espaço para esses supostos e falsos apóstolos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, Paulo diz que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se passam por apóstolos de Cristo. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas por falsos apóstolos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e divulgue.